do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. A semana foi marcada por novas informações sobre crédito rural. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, o ministro da Agricultura, Marcos Montes, projetou o prazo para a reabertura do Plano Safra 21-22, expectativas de juros para o Plano Safra 22-23 e anunciou estudos em andamento no governo para a renegociação de dívidas de agricultores afetados pela seca. Além disso, o novo ministro avaliou qual a situação do Brasil para o abastecimento de fertilizantes. E essa entrevista você vai acompanhar com exclusividade e na íntegra nesta edição do Hora H do Agro. Na mira do agronegócio também estão as novas tendências para o mercado de proteína do futuro, o consumo das carnes tradicionais e as novas alternativas que estão surgindo. No programa de hoje, a gente vai conhecer as projeções para o mercado de bovinos, aves, suínos, peixes e também insetos para o consumo humano e animal. Para esta discussão, vamos receber os nossos convidados. César de Castro, consultor agro do Itaú BBA. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado, Kellen, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Francisco Medeiros, presidente executivo da Associação Brasileira da Piscicultura, a Peixe Brasil. Seja muito bem-vindo. Agradecido pelo convite, extremamente feliz de estar falando com o pessoal do agro através desse canal de comunicação. Muito obrigada. Recebemos também Luiz Felipe de Carvalho, que é CEO da Racuna, uma empresa focada no uso de proteína de insetos na alimentação humana. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Kellen. Saudações a todos, Francisco, César. Obrigada a vocês pela companhia. Vamos direto ao ponto. Quero começar com você, César. Tratando da pecuária tradicional, bovinos, suínos, aves, como é que está o mercado dessas três carnes, dessas três proteínas no Brasil e no mundo hoje? Existem muitas oportunidades pela frente? O que você está enxergando? Kellen, acho que sim, muitas oportunidades. Nem todas elas estão no Brasil, né, nesse momento. Acho que a gente tem, no caso da carne bovina, uma oportunidade maior no mercado externo. Acho que a chegada da China, né, há poucos anos, ela mudou bastante a dinâmica da pecuária, dado que o país asiático demanda volumes muito significativos, não consegue preencher a sua necessidade de consumo com a produção local. Então, nasceu lá na China, né, e possivelmente isso pode expandir para outros países ali do Sudeste Asiático, um futuro bastante promissor para as nossas exportações de carne bovina. O mercado interno, eu digo que ele é mais difícil nesse momento, porque nós temos um momento, né, no ciclo pecuário, né, falando da carne bovina, que os preços estão bastante elevados. Isso muda conforme o momento do ciclo, né? A gente está começando a entrar numa fase em que a expectativa é de um aumento de oferta. Isso não deve ser muito relevante para esse ano, mas possivelmente mais adiante virá, né? Ou seja, aquele momento em que os produtores começam a descartar as vacas é quando a carne cai. Então, a gente possivelmente deve ter um ambiente melhor, né, de mais atratividade do ponto de vista de preço para os consumidores de carne bovina mais adiante. Para as outras proteínas, né, no caso aqui as carnes, que me cabe, né, o convite, eu acho que a gente continua tendo um bom potencial, né, especialmente o de frango, pelo fato de ser o quilo de carne mais barato entre as três principais carnes, né, que eu comentei aqui. E no caso da carne suína, existe uma dificuldade, né, é a que tem mais espaço para crescer, porque nosso consumo é menor, né, da ordem de menos de 20 quilos, 17, 18 quilos, contra quase 50 do frango e uns 25 de carne bovina. Então o suíno tem espaço para crescer, mas é uma carne que tem uma característica mais regional. Nós notamos muito consumo em Minas Gerais, por exemplo, mas não é igual a todos os estados. Então aqui tem uma mistura de mitos, né, tamanho dos cortes, que melhorou muito, mas ainda talvez falta uma sofisticação maior em oferecer para o consumidor e ensinar como cozinhar e preparar bem. Então, vejo com bastante oportunidade as três proteínas, tá? Acho que no caso do boi vai demorar um pouco mais. A gente vê o consumo crescer novamente por causa da questão de preço.
Interessante. Então, a sua visão é uma visão bastante positiva, seja pela possibilidade de incremento no consumo per capita, você citou aqui a China para o mercado de bovinos, seja pela ascensão, né, de renda de algumas comunidades que podem voltar a consumir mais proteínas no futuro. E aí você colocou ainda o espaço que tem para o mercado de frangos, de aves e também de suínos. Obrigada, César. Por enquanto, a gente segue adiante para entender uma outra proteína. Há uma proteína que tem se mostrado com grande potencial, e são os peixes. Segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, o setor tem crescido de 4,5% a 6% ao ano. Entre os destaques está a tilápia, não é mesmo? De cada 10 quilos de peixe consumido no Brasil, 6,3 são de tilápia. Francisco, a tilápia é a nova commodity do Brasil. Conta pra gente, como é que está esse mercado? A tilápia realmente é a nossa nova commodity do agro brasileiro, da proteína animal brasileira. O segundo peixe mais cultivado no mundo é a tilápia, o primeiro é a carpa, mas a China produz e consome. É um produto que está presente em 140 países e hoje a gente trabalha dentro dessa realidade de produto de commodity. É um produto que, vamos dizer assim, vem com um pacote extremamente pesado quando se fala de produção, processamento e comercialização, porque a gente tem uma certa regra no mercado, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional, com relação ao produto, né? Então, assim, eu não preciso estar reinventando cortes, ou seja, os cortes já estão estabelecidos de uma maneira bem definida, não são muitos, e o mais interessante, são de fácil preparo, e tem algumas características em termos de valores relacionados a nutracêuticos, fatores nutricionais, efetivamente, que têm ajudado. E aí, o interessante de todo esse negócio é que o pescado em si é a proteína mais consumida no mundo, ou seja, dentre todas as proteínas, a primeira é pescado. E nós não estamos inseridos nesse mercado, né? A média mundial é de 20 quilos habitante ano e a gente está brigando aí para chegar nos 10 quilos por habitante ano, ou seja, a gente tem muito o que crescer e a gente acredita que vai crescer sim. Haja vista que o mercado ele tem uma taxa de crescimento praticamente em todos os países do mundo, a gente não tem observado nesse momento alguma queda por questões de restrições ao produto, é um produto assim... A gente até brinca, né? Você vai no cardiologista, ele indica você comer peixe, virou remédio praticamente em algumas circunstâncias. E o produtor brasileiro, esse aí é extremamente interessante, ele entrou efetivamente, ou seja, o business da piscicultura, do farm fish no Brasil, é uma coisa recente, uma coisa de 8, 10 anos, ou seja, antes a gente criava de uma maneira assim, bem romântica, você tinha um sítio, tinha um viveiro que tinha peixe, você ia lá pescar com teus netos e filhos. Hoje é business, hoje é um importante negócio. Eu acabei de ver o relatório que a Embrapa Pesca e Agricultura faz, da análise das exportações. O ano passado nós crescemos 78%, a análise trimestral agora, que acabou de sair, nós crescemos quase 200% em 2022 em relação a 2021, mesmo 2021 sendo um ano excepcional. Então, assim, apesar de todas as dificuldades, significa que ninguém está nadando em mar de dinheiro, ou seja, todo mundo está dentro desse cenário aí de custo de produção altíssimo, perda de poder aquisitivo, ou seja, aperta dos dois lados e a cadeia fica apertadinha ali, reduzindo margem, mas mesmo assim a gente verifica as principais empresas investindo. E aí é interessante isso aí. Então o negócio é bom, vou fazer investimento. Calma. O negócio está com uma boa taxa de crescimento, vai continuar crescendo, mas dentro de uma estrutura extremamente organizada de produção, processamento e comercialização. Ou seja, o que a gente falava há uns 5, 7 anos, né, que no futuro, para a tilapicultura brasileira, o futuro chegou. E o futuro é cheio de oportunidades e também de dificuldades. O suíno que nos diga como que é esse futuro. Muito bem, muito obrigada. É interessante, né? Esse mercado que está ganhando espaço e também a gente tem visto mais a tilápia ali no buffet, a gente tem visto a tilápia mais no prato do brasileiro. É algo interessante para a gente analisar como tendência para o mercado de proteína, que é o tema que estamos aqui tratando. E aí tem uma proteína que é mais diferente, eu diria assim, que são os grilos, as formigas, os besouros, alguns dos
insetos que já são consumidos no mundo atualmente. De acordo, inclusive, com dados da ONU, que eu tomo aqui a liberdade de citar nessa conversa com os senhores, a FAO disse que pelo menos 2 bilhões de pessoas já se alimentam de insetos. E a gente vai conversar então com você, Luiz, que é CEO de uma startup, a Racuna, e vocês estão produzindo grilos no Brasil. Conta pra gente quantos grilos vocês estão produzindo, a que se destina essa produção? Exatamente. A produção de insetos para alimentação, embora aqui no Ocidente seja uma coisa bem comum, no Oriente, na África também, em alguns países da América Latina, já é uma tendência bem grande, né? E a gente quis antecipar um pouco essa tendência aqui para o Brasil. Ainda é um mercado muito novo, né? Tem poucas pessoas produzindo insetos. E na Racuna, a gente está criando grilo para alimentação humana e para pets, né? E daí a gente pensa um pouco do porquê o grilo, porquê insetos. Os insetos eles são muito interessantes como uma fonte de proteína, além de serem muito nutritivos, né? Os grilos, por exemplo, se a gente pega e desidrata eles, nós podemos fazer uma farinha, né? Um pó de proteína com eles. E eles vão ter mais ou menos 65% de proteína de alto valor biológico, né? Ou seja, essa proteína tem todos os aminoácidos essenciais, uma proteína muito boa, de origem animal. Eles têm 12 vezes mais vitamina B12 que salmão, ômega 3, ômega 6, eles são muito nutritivos. E daí o outro lado é a questão da sustentabilidade, né? Os insetos, por serem animais de sangue frio, eles utilizam muito menos recursos que outros animais para produzir a mesma quantidade de proteína. Daí a gente está falando de área, né? A gente consegue criar os insetos em sistemas verticais. Então, nós aproveitamos por volume a criação, menos alimentos, menos água e menos gases de efeito estufa. Para a alimentação humana, ainda é uma coisa muito nova. No Brasil e no Ocidente em geral, tem uma barreira cultural bem grande, mas a gente está vendo essa tendência a ser quebrada na Europa, nos Estados Unidos. Já tem diversas empresas aí produzindo diversos produtos. Na Racuna, hoje, a gente está localizado em Piracicaba. Estamos com uma planta piloto de produção de grilos e a gente deve ter hoje mais ou menos uns 250 mil grilos, que isso se traduz em mais ou menos uns 200 a 250 quilos de grilo por mês que a gente está tirando na nossa planta. Interessante, hein? A gente imagina aqui que a nossa audiência também deve ouvir com certa curiosidade, porque estamos tratando das proteínas tradicionais e das proteínas do futuro. Fiquei com algumas curiosidades, a gente vai voltar a esse tema com você, Luiz Felipe, mas só para não perder o ponto, essa produção de grilo, ela já é vendida comercialmente, você falou, para ração animal. Essa é uma das vertentes, mas para consumo humano aqui no Brasil isso também já acontece? Sim, tem algumas vertentes, né? Hoje, para alimentação animal, tem poucos produtores que produzem mais para alimentação de pets e pets exóticos, né? Quando a gente fala de insetos para alimentação de animais de abate, como tilápias, por exemplo, frango, porcos, o bovino não é permitido por legislação, daí o grilo não faz muito sentido, porque a produção dele é cara. Nós teríamos aí que aliar um outro tipo de inseto, que é a mosca soldado negro, né? A Black Soldier Fly, que ela é um reciclador muito voraz, e daí ela acaba por comer resíduos orgânicos, né, de boas origens agroindustriais para virar proteína. Então isso é bem interessante. Se a gente está falando para alimentação humana, os grilos eles têm uma barreira cultural menor do que outros insetos. Né? Se você imaginar falar com um brasileiro para comer uma larva ou uma barata, é bem complicado. E hoje existem produções e vendas um pouco artesanais. Nós na Racuna estamos desenvolvendo alguns produtos para serem lançados em breve, né? Mas por enquanto nosso foco está em alimentação de alguns pets exóticos ali, com uma venda de ingrediente. Mas em breve nós lançaremos produtos como uma barra de proteína, macarrão, granola, né? Utilizando o inseto processado. A gente percebeu que se você utilizar o inseto inteiro, a barreira cultural é grande. Mas a farinha de um inseto, como se fosse uma proteína de atleta, né? O whey protein, como um ingrediente
em algo que as pessoas já consomem, a barreira é bem menor. Bacana, muito interessante. César, como que você, aí, enquanto especialista de proteínas tradicionais, avalia também a entrada dessas outras proteínas e como estão as condições de rentabilidade nesse mercado de aves, de suínos, de bovinos? Você já citou um pouquinho pra gente, né? Não dá para alimentar esses animais necessariamente com o grilo, com a proteína, porque ela é cara, mas a soja também tá caro, o milho também tá caro, o farelo também tá caro, ou seja, tá sobrando recursos na conta de quem produz proteína no Brasil. E como você avalia os riscos desses novos entrantes no mercado de proteína do futuro? Olha, Kelly, primeiro sobre os novos entrantes, eu acho que é super bem-vindo, né? Assim como foram as proteínas alternativas, os plant-based, né? Que não, na verdade são produtos à base de outras plantas, e isso subiu muito rápido, né, com taxas muito fortes de crescimento. Depois aparentemente se estabilizou um pouco, né, a pandemia trouxe algumas alterações, aparentemente esse movimento perdeu um pouco de força, mas eu acredito perfeitamente que isso vai continuar existindo, atraindo, né, cada vez mais consumidores, a produção ganha escala, o custo cai, e vejo também as novas fontes, né, de carnes através de multiplicação celular também, que uma hora vão chegar. Isso faz todo sentido do ponto de vista ambiental e atende uma fração relevante da população bastante sensível à questão de não querer comer carne de animais. Enfim, eu acho que tudo tem que coexistir e mais do que isso, o consumidor final é que deve ter o direito de escolha, né, e não ser bombardeado por aquilo que ele deve comer. Acho que deve ser uma escolha dele o que ele busca ou não. Então, acredito que todas vão existir, talvez umas em maior proporção, né? Acredito que no caso do Felipe, dos insetos, acho que deve demorar um pouco pela questão cultural, né? Aqui nós temos o hábito, né, bem diferente da Ásia, mas sem dúvida faz muito sentido oferecer esses produtos. Só para deixar claro, desculpa, só para deixar claro, na sua visão, não há um risco para o mercado de carnes tradicionais, nem bovino, de aves e de suínos, com ou uma mudança em relação aos hábitos de consumo da população na próxima década. Você acredita que há uma consistência, uma tendência de crescimento para essas linhas, as tradicionais? Perfeitamente. Eu acredito que todas têm condição de crescer, né? Talvez em mercados não exatamente os mesmos, mas sim, vão existir, e é super bem-vinda uma tecnologia conviver com a outra, né? Isso, no final, o melhor para o consumidor, né? Que ele vai ter mais opções, o custo dos produtos tende a cair e as opções ficam mais democráticas e é o melhor dos mundos, né? Eu vejo isso como muito positivo, tanto que as proteínas, né, as plant-based, elas não impactaram de uma forma significativa o comércio de carne bovina. Ele continuou ocorrendo, né? Os produtores, nenhum produtor foi expulso do mercado porque esse mercado se fechou. Pelo contrário, eu acho que acabam surgindo, né, novas oportunidades de geração de valor e força os players que já estão, né, no mercado a se movimentarem para se defender também. Eu acho que isso é muito saudável para o mercado todo. Muito bem. Sobre a sua outra por pergunta, favor, se puder rapidinho, César. Das rentabilidades, Kelly, está muito difícil para todo mundo que demanda ração, né, que é intensivo, principalmente as produções de aves, ovos, suínos, leite e um pouco da pecuária nossa, que é baseada em confinamento, né, uma parte, está caríssimo, né? Isso vai ser um ano muito difícil por várias questões, que começou o ano passado, né, com problemas de safra, que depois se somou a uma volta da pandemia, da atividade no mundo todo voltando, demanda violenta e, por fim, uma guerra. Então, tudo indica que vai ficar muito caro. Tem boas notícias no meio dessa história, que é aparentemente o bom desenvolvimento da nossa safrinha, podemos ter uma condição bem melhor no segundo semestre, o que significa que as proteínas têm que subir os preços para poder continuar no jogo. Isso está acontecendo relativamente bem na carne de frango, né? Os preços já se ajustaram porque o setor reduziu a produção, também dos ovos, um pouco mais cedo. O setor de suínos é o que mais nos preocupa, porque o ciclo é muito longo, né? E o desalojamento de matrizes é muito complicado e demora. Então, aqui é o setor que está mais sofrendo. Eu acho que essa crise ela se soma a um incentivo muito forte de produção que houve no passado recente, por conta da chegada da China na importação, né, de carne
e suína brasileira, e agora nós temos que arrumar a casa, né? Então vai doer um pouco, aparentemente, na suinocultura, mas também no devido momento ela se ajusta e acho que vida que segue, né? Acho que já passamos por outras crises semelhantes, essa não será a última. Muito bem, muito obrigada, César. Diga pra gente, Luiz, qual o tamanho, ou melhor, antes, Francisco, me desculpe. Francisco, vocês também estão sendo impactados por esses custos de produção aqui mencionados. Qual é o tamanho do mercado de consumos de peixes no Brasil e no mundo? O que você está vendo aí? Porque muito no primeiro bloco ali você deixou claro que existem oportunidades, mas elas precisam ser bem geridas, de que não é um negócio para amadores. Você entra produzindo tilápia em cativeiro e vai nadar em rios de dinheiro, né? O que você está dizendo é que há oportunidades bem geridas, dá para ter margens positivas. O consumo de peixes vai crescer no Brasil em qual proporção nos próximos anos? Olha, a tendência é continuar crescendo. A gente deve observar nos próximos anos taxas de crescimento, inclusive maiores, porque a gente tem um mix de peixes de cultivo. Nós temos a tilápia e o chamado peixes nativos. Peixes nativos aí de conhecimento da maioria, principalmente tambaqui, pacu e pirarucu, né, o que a maioria conhece. Em função de modelo de negócio, nos últimos 6 anos, os peixes nativos têm tido queda na produção e a tilápia tem ocupado esse espaço e mantido a taxa de crescimento. Se nós analisarmos somente a taxa de crescimento da tilápia, ela cresce 2 dígitos já faz algum tempo. Ou seja, no último ano, mesmo com todo esse processo da pandemia, o setor cresceu 10%. E isso para uma proteína animal, assim, é extremamente desafiador você manter esse pico. E nós acreditamos que essa taxa de crescimento ela vai continuar nessa década. E por que isso vai acontecer? Em função das oportunidades de negócios que surgiram, estão surgindo nessa década. Ou seja, a presença, um exemplo de um peixe de cultivo, de um filé de tilápia no freezer das pessoas, já soa como normal. A rede de varejo, praticamente 100% da rede de varejo, você já encontra disponibilidade do produto, que, aliás, esse sempre foi o nosso grande desafio, colocar o produto lá no ponto de venda. Isso hoje já é uma realidade, principalmente nas grandes redes, e nas grandes cidades, e agora está chegando nas pequenas cidades também essa maior oferta, e isso abre uma amplitude maior. Outra questão que a tilápia trouxe para o mercado é a questão relacionada a alguns dogmas, né, alguns mitos relacionados ao peixe, cheiro de peixe, espinha de peixe, ou seja, o produto não tem nada disso. A gente sempre brinca, tirando leite, a proteína mais fácil de fazer é um filé de tilápia. Porque se você colocar numa frigideira um filé de tilápia e um ovo, você termina o filé de tilápia primeiro do que o ovo. Você fica ali 1-2 minutos de um lado, passa para o outro e está pronto. Então, se você não sabe fazer ovo, você sabe fazer filé de tilápia. Bom essa marketing da tilápia, hein, Francisco? Essa comunicação, as empresas do setor, elas assim observaram isso e hoje a gente tem uma dificuldade maior. O nosso maior esforço é conversar com o consumidor a respeito desse produto que ele está na gôndola do supermercado. Bacana. E aí a gente tem outros aspectos que são muito importantes para o dia de hoje. Ele encontra basicamente 3 produtos: a tilápia inteira, ele encontra postas de tilápia e ele encontra filé de tilápia. Então, para cada classe social, você tem um produto disponível e a preço extremamente acessível. Se você pegar uma tilápia inteira congelada, ela vai estar com preço similar ao frango congelado. Se você pegar uma posta de tilápia, ela tem preço semelhante à coxinha do meio da asa do frango. E se você pegar um filé de tilápia, você está comparando ela, em termos de preço, a um filé de carne bovina. Então, essa estratificação de oferta de produtos para os consumidores também é um fator, vamos dizer, que faz com que essa proteína deve crescer. A gente tem uma expectativa que até o final dessa década a tilápia deve representar 78% a 80% de todo o peixe de cultivo consumido no Brasil. E vai ser mais ou menos assim, né? Olha, vai no mercado e traz peixe. Você não precisa falar que peixe, ele vai trazer tilápia. Se você quiser um peixe, olha, você vai no mercado hoje e traga salmão. Então, assim, tilápia está se transformando e vai se transformar sinônimo de peixe, como acontece com carne suína. Eu sou de uma época que você comprava, não, duroc eu não quero não, eu quero piau, uma carne melhor. Hoje não, suíno é suíno, frango é frango, você não quer saber qual a genética, a raça daquele... Não, frango é frango. E é exatamente isso.
diferente até um pouquinho de carne bovina que está tentando sair aí, né, colocando cortes diferentes. Então o setor vai crescer, isso é inevitável. Muito obrigada. Vou então passar adiante para ouvir você, Luiz. A gente ouviu aqui o entusiasmo do Francisco, trazendo aqui o mercado de oportunidades que ele enxerga para o peixe, para a tilápia especialmente, com taxas de crescimento de 2 dígitos. Qual é a taxa de crescimento para o mercado de insetos que você percebe para estes próximos anos e se há rentabilidade potencial para quem estiver nos assistindo e quiser investir nesse mercado de proteína? Bem bacana. Eu vou aproveitar e complementar um pouco o que o César falou da questão da proteína dos insetos. Nós não acreditamos que a proteína de insetos vai substituir as proteínas tradicionais. Pelo contrário, eu acredito que serão grandes aliadas justamente quando a gente pensa no inseto para alimentação animal. Aqui no Brasil ainda é um mercado muito incipiente, é difícil um pouco falar de crescimento do mercado, porque a maioria das empresas ainda estão na fase de pesquisa, né? Mas a gente pode observar movimentos no exterior, como, por exemplo, essa larva da mosca, né, da Black Soldier Fly. Hoje tem grandes empresas já criando em escalas maiores, e esses insetos eles podem ser grandes aliados na produção de frango, de suínos, de tilápias, porque eles são um ingrediente proteico de altíssima qualidade, né? Eles trazem muitas benfeitorias para as produções de animais tradicionais. Ainda eles são caros, né, quando comparável à soja, mais ou menos, mas já estão em alguns países chegando mais ou menos no preço da farinha de peixe. E o inseto, por tratar resíduos, né, ele pode ser um ingrediente muito sustentável, uma alternativa à soja e uma alternativa à farinha de peixe, que também causa sobrepesca oceânica. Então, é dito que os insetos eles podem ser uma nova fronteira do agronegócio mundial. Isso ainda vai demorar um pouco, são criações massais, ainda se necessita de muita escala, mas no futuro eu acredito que sim, os insetos serão aliados também na produção dos animais tradicionais. Para ter uma ideia, né, a farinha de grilo nos Estados Unidos, ela vem dobrando de tamanho o mercado desde 2010, né? E o Banco Barclays, ele projeta que o mercado global de insetos alimentícios, digamos, tanto para humanos quanto para animais, vai bater mais ou menos 8 bilhões de dólares em 2030. Então, é um mercado ainda incipiente, é uma fração dos mercados de proteínas tradicionais, mas a gente pode sim aliar esses 2 mercados e vai ter um crescimento bem interessante nos anos que estão vindo. Excelente, gente. Que bacana trazer essa visão de proteína tradicional, de proteína do futuro e de todas aí cheias de oportunidades. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. César de Castro, consultor do Itaú BBA, muito obrigada pela presença, pelas projeções. Francisco Medeiros, presidente executivo da Associação Brasileira da Piscicultura, seja muito bem-vindo, volte mais vezes assim como você, César. Luiz Felipe de Carvalho, CEO da Racuna, também agradeço demais a presença, voltem mais vezes, foi um prazer ouvi-los, até a próxima. E a gente segue, porque vocês sabem que toda semana tem um quadro aqui, que é o quadro em que a gente viaja pelas diferentes regiões do Brasil. E eu vivo um dia como agricultora. E desta vez eu fui lá aprender sobre uma bebida que é adorada por grande parte dos brasileiros, o café. Eu viajei a convite da Ihara para Pinhuí, em Minas Gerais, onde vivi como produtora de café. Lá eu me emocionei com a família Faria e aprendi um pouquinho sobre essa fantástica bebida. Vamos ver? Que coisa boa tá na casa de vocês. Um cafezinho, sirva aqui, um cafezinho da roça. Que lugar é esse maravilhoso, meu Deus? Esse café foi plantado em 78. Deve ser mais velho do que qualquer um de vocês que está aqui. E é produtivo ainda, seu Antônio? Produtivo. Mas isso tem a ver com o talento do Thales? Tem, porque a formatura dele ajudou muito, viu? E ajudou a gente ir remodelando e melhorando, né? Legal, tô aqui para trabalhar. Por onde a gente começa? Ué, serviço é o que não falta.
Então, esse café aqui, a gente passa todo ele no terreiro e depois, com uma certa umidade, ele vai pro secador para finalizar a seca. E como é que a gente vai revirar esse café aqui no terreiro? Bom, a gente vai utilizar um recurso técnico que a gente desenvolveu aqui para agilizar esse processo aí. Então, vamos lá? Bora lá. Thales do céu, quem é essa aí? Isso aí é uma engenhoca que a gente inventou aqui para tentar auxiliar no serviço aqui. Agricultora, por um dia, bora rodar esse café. Muito proativa, tá fazendo tudo certinho e trabalhadeira mesmo, é isso aí. Tocar o café, colocar a mão na terra, revirar o terreiro e participar de tudo isso é muito, muito bacana. Ei, Kelly, você vai me ajudar a fazer o almoço ou não? Vamos lá, dona Ila. Vamos começar, tá na hora das panelas. Hora de colher nosso cafezinho. Ô, Thales, esse pé tá bonitão, olha aqui. Tá assim, ó, essa carga pendente que tá nele aí deve dar quase 4 litros. É o fruto do café e é o fruto do trabalho nosso do ano inteiro, né? E como é que tá a minha produtividade? Meio lenta? Até a tarde você consegue fazer pelo menos para consumo próprio, né? Colocar umas mais fininhas agora para facilitar para acender. Eu quero buscar o máximo possível de tecnologia e tudo, mas não tenho intenção de deixar de seguir o que eu sempre segui, não. Eu quero ser o Thales mesmo aqui, escondidinho aqui no meu canto, do jeitinho que eu sou mesmo. Sotaque mineiro, falo tudo errado mesmo, mas com humildade e com orgulho. Raríssimas exceções, né, de pessoa que não coloca o cafezinho na mesa lá todo dia, né? Então eu acredito que eu tô aqui escondidinho aqui no meu canto, mas tem um pedacinho de mim circulando pelo mundo inteiro, né? Vamos dizer assim. Aqui os valores estavam muito claros. É o valor da simplicidade, de fazer o bem, de fazer o seu trabalho bem feito e de tentar prosperar sempre, mas sem prejudicar o outro. É isso o que é o produtor rural brasileiro. Às vezes tem dia que tá difícil aqui, eu olho pro lado, tá os dois ali, né? Então aqui te dá um gás a mais para você continuar, né? Vamos dizer assim. Desculpa a emoção. Para mim, o Thales ter surgido foi a mesma coisa de eu ir pro céu, sabe? Para mim foi bom demais, viu? Não tem como saber até falar dos filhos que a gente tem, né? Porque é tudo pra gente. Tudo mesmo. Muito, muito, muito especial. O carinho como vocês nos receberam foi muito, muito especial mesmo. Nós estamos com o ministro da Agricultura, Marcos Montes, para uma entrevista exclusiva aqui à Jovem Pan News. Ministro, muito obrigada pela oportunidade de estar conosco e trazer uma mensagem ao Brasil e ao público do agronegócio também. Obrigado, Kelly. É um prazer estar com você aqui para a gente poder conversar um pouco. Ministro, recebemos centenas de perguntas de agricultores espalhados pelo Brasil inteiro e eu gostaria de começar com a primeira delas sobre Plano Safra 21-22. Os agricultores querem ter acesso aos recursos do Plano Safra para custear lavouras como, por exemplo, a de trigo ou para fazer investimentos em máquinas agrícolas, mas esses recursos estão esgotados e recentemente o BNDES disse que pelo menos até 15 de abril não haverá acesso a esse dinheiro. Qual é a sua política para ajudar os agricultores a acessarem esses recursos com juros controlados? Kelly, o Plano Safra sempre é um plano de muita discussão.
Imagina você ainda no momento que nós vivemos. Quando nós elaboramos o Plano Safra 21-22, nós trabalhávamos ali com juros na altura aí de 2,75. De repente, somos surpreendidos e já no início do ano já trabalhávamos com juros aí de 10,75, 11%. Isso realmente criou uma situação nos valores de equalização que levaram a economia a ter que fazer estudos profundos. Naquele momento, eles seguraram o plano um pouco e nós passamos a discutir com eles como seria esse retorno e que aconteceu agora, está acontecendo agora, nesse primeiro, numa situação que nós vamos discutir junto a um PLN que já está sendo analisado na Câmara, um PLN importante, que vai fazer com que a gente possa criar aí alternativa de desbloqueio de 868 milhões, aonde os senadores, o Congresso Nacional, falei com o presidente do Congresso recentemente, com o senador Rodrigo Pacheco, pedindo a ele que pudesse colocar essa situação em votação, e ele já nos disse que essa semana, ou no mais tardar, na próxima semana, a gente irá discutir, e eles irão discutir e aprovar esse PLN, onde nós teremos o destravamento desses recursos, com esses 868 milhões, que estão represando em torno aí de 24 bilhões de reais para esse plano, para nós encerrarmos esse plano de safra 21-22. Então, acredito que na próxima semana a gente alcance essa vitória lá no Congresso, essa aprovação, e as coisas voltem à normalidade e nós encerramos o Plano Safra 21-22. Muito bem, ministro. Outra dúvida da nossa audiência é sobre recursos para aqueles agricultores que foram afetados pela seca, né? Recentemente saiu um decreto que autorizava um crédito para abatimento nas parcelas de financiamentos, por exemplo, de agricultores familiares. Mas há centenas, milhares de agricultores médios ou outros agricultores que gostariam de saber se haverá alguma ajuda do governo para lidar com o passivo deixado pela seca. Sempre esses problemas climáticos, o tipo de problema que trazem à tona situações como essa, nos remete também a discussões profundas com a economia, que tem lá também os seus ajustes a fazer em cima de um teto fiscal que viva, mas nós conseguimos, através de uma medida provisória, de um decreto que autorizou, que você já de seu conhecimento, que autorizou a medida provisória, liberando aí 1 bilhão e 200 milhões para que a gente faça o rebate dessas parcelas desse time pronafiano, né, desses produtores pronafianos, um rebate aí de 35,2% nas parcelas vencidas e vincendas até julho desse ano. Então já é um avanço em relação a essa situação. E nós estamos buscando também alternativas no próprio PLN1, com esses 868 milhões, liberando também, destravando o Plano Safra. Com certeza, muitos deles ainda terão terão aonde buscar esses recursos que estão represados. Então, eu acho que o que nós fizemos, estamos discutindo a situação da renegociação da dívida, é mais complicado, nós precisamos de avançar primeiro na elaboração do Plano Safra 22-23, para depois chegar nesse momento. Mas, pelo menos, já chegamos aí a alguns números que vai ajudar, já está ajudando esses produtores afetados pela seca. Muito bem, o senhor acaba de falar sobre o Plano Safra 22-23. Eu gostaria de saber o que o Ministério da Agricultura já tem definido para este novo plano. Há uma grande expectativa do setor agropecuário em relação a taxas de juros, porque com as recentes altas da Selic, há uma especulação de que a taxa de juros do Plano Safra pode chegar a 2 dígitos. E eu gostaria de saber se o senhor confirma essa expectativa e como vai ficar o volume de recursos, já que está faltando dinheiro para o Plano Safra 21-22. Tem gente que teme faltar para 22-23, ministro. Os esforços são muito grandes para que a gente tenha um plano safra muito robusto. As taxas de juros, claro, poderão sofrer alguma alteração, mas vamos discutir com os valores da equalização, a gente colocar a taxa de juros em alguns níveis pequenos ainda. É claro, um pouco acima do que foi o ano passado, mas nunca pensando em chegar a 2 dígitos, em nenhum dos níveis.
Por isso, essa discussão é uma discussão que vai ser uma discussão dura. O momento do que nós estamos vivendo é um momento difícil. Nós temos aí a questão dos custos de produção aumentados, temos aí as taxas de juros aumentadas, então o plano de safra também tem que ser compatível com o momento que nós estamos vivendo. Essa é a discussão que nós estamos com o Ministério da Economia, que tem visto, tem ajudado, tem trabalhado para nós alcançarmos uma solução que nós começamos a discutir para poder entregar esse plano safra até o final de junho desse ano, e eu tenho certeza que nós teremos aí, pelo momento que nós estamos vivendo, nós teremos uma apresentação que irá atender a expectativa do produtor rural brasileiro. Muito bem. Ministro, o senhor disse há pouco que o governo nunca pensou em chegar a 2 dígitos em nenhum dos níveis, ou seja, nem para agricultores familiares, nem para médios agricultores e nem para os demais. Há, na condição atual do agro brasileiro, uma discussão de que as taxas de juros do Plano Safra 22-23 ficariam ao redor de 9,5% ao ano. Não é 2 dígitos, mas é bastante próximo disso. O senhor confirma? Não vou confirmar, não posso confirmar o nível da taxa de juros, que eu disse, nós vamos tentar o máximo possível para que ela seja abaixo disso, mas a discussão sobre os valores que serão apresentados, principalmente o valor da equalização, repito, que a gente tem que avançar nesse momento difícil que nós estamos vivendo. E eu acho que a economia está sensível a isso e nós esperamos que essas taxas de juros não cheguem a esses patamares. Mas é só depois de muita discussão com a economia que nós iremos mostrar a importância de nós termos valores substanciais com taxas de juros mais acessíveis. Claro que não como as do ano passado, mas não tão alta como às vezes se apregou, como você está falando. Esperamos que isso não aconteça, torço para que isso não aconteça e chego até a acreditar que isso não irá acontecer. Muito bem. Ministro, outro tema de grande interesse da população brasileira e também do agronegócio é sobre fertilizantes. Os agricultores querem saber quais são os planos do governo em relação ao risco de faltar adubo, por todos os fatores conhecidos pela nossa audiência, agravados pela guerra na Ucrânia, questão energética, lockdown na China. O senhor acredita que vai haver falta de fertilizante para a safra 22-23? Como é que o senhor está acompanhando a logística, a chegada desses produtos no Brasil e que ações estão sendo tomadas junto com as empresas do setor privado? Olha, Kelly, é um momento de muita serenidade, muita cautela. Sabemos que essa situação nos preocupa a todos, mas o que podemos dizer é o presente. Nós estamos aí com a oferta de fertilizantes normalizada até o final de mês de março, nós estamos em abril, estava toda ela normalizada. Nós temos aí mais 3, 4 meses torcendo e trabalhando para que essa normalidade continue acontecendo até a fase da planta, que agosto aproximadamente, mas o que está acontecendo agora é que nós estamos tendo uma oferta normal de fertilizante. Algum produto ou outro teve uma queda em relação ao ano passado, mas muito pequena, os preços aumentaram, eu concordo com isso, mas a oferta ela vem acontecendo normalmente até o final de março, segundo os levantamentos que nós temos aqui no Ministério. Há um comitê de gestão de crise em relação a essa questão de insumos? Vocês regularmente conversam com a indústria de fertilizantes ou com a indústria de defensivos? Esse é um ponto em que a audiência do agro está bastante preocupada com o nível de especulação neste mercado. Transparência de dados por parte do governo ajudam a tornar essa situação mais clara para todos nós. Como o senhor está fazendo isso? Nós temos aqui um grupo de trabalho, né, já existia quando nós lançamos o Plano Nacional de Fertilizante, antes mesmo desse momento que nós estamos vivendo, junto com a Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo, nós já falávamos sobre esse Plano Nacional de Fertilizantes, já preocupados com essa situação, e esse, vamos dizer, comitê, esse grupo de pessoas tem discutido então com mais fervor, até com muita mais determinação, e falando com os representantes. A ANDA mesmo é uma instituição que tem nos ajudado bastante sobre essa situação da chegada, sobre essa situação do momento que nós estamos vivendo, mas eu tenho certeza que vocês conhecem esses dados de importação, eles são até públicos, então todo mundo conhece o que está chegando e está dentro da normalidade. Agora, o momento é de tensão, o momento é de preocupação, mas nós estamos com muita serenidade e com muito trabalho buscando alternativas, inclusive dentro do Plano Nacional de Fertilizantes. Eu acho que tem entre vários assuntos que tem lá, eu acho que a caravana que a Embrapa coloca hoje, ela é de ação mais que imediata, às vezes orientando o uso de fertilizantes de uma maneira eficiente,
mas numa quantidade suficiente, eficiente e suficiente para poder a gente ter o fertilizante na sua totalidade. Antigamente não, se colocava mais fertilizante, até como uma poupança na terra, você conhece isso muito bem. Mas essa caravana é de assunto imediato e está tendo resultados muito positivos. Então eu acredito que toda essa cautela que nós estamos tendo, todo esse trabalho que nós estamos tendo, acompanhado pelas entidades, repito, a ANDA tem sido aqui uma parceira de troca de informações, de preocupações, mas nós estamos assim bastante otimistas que nós teremos os fertilizantes chegando esse ano e quem sabe essa normalidade até o Brasil diminuir um pouco essa dependência com esse plano nacional que está sendo colocado para que a gente possa fazer a nossa agricultura ser cada vez mais forte e alimentar o mundo todo. Muito bem. Ministro, o senhor citou aqui o Plano Nacional de Fertilizantes, citou a caravana da Embrapa fazendo estudos de solo no Brasil. São alternativas domésticas para lidar com o problema da escassez de adubo. Agora também tem sido uma agenda do governo, especialmente do Ministério da Agricultura, a visita a outros países produtores de onde o Brasil compra esses fertilizantes. A chamada diplomacia dos insumos. O senhor tem novas viagens marcadas? Há alguma tratativas com empresas privadas que possam aumentar o volume de fertilizantes enviados para o Brasil ainda para a safra 22-23? Sim, nós estamos seguindo aquilo que a ministra Tereza começou e o fez muito bem. Visitando países fornecedores de fertilizantes, se acompanhou bem ao Irã, ao Canadá, e nesse próximo mês agora, o mês de maio, nós estamos já com a equipe aqui, capitaneada por mim, visitando Marrocos, visitando Egito, visitando Jordânia, acompanhada por importadores de fertilizantes, para a gente realmente buscar mais alternativas, aumentar às vezes as nossas cotas de importação de fertilizantes. Esse trabalho também continuará como foi feito na época que a ministra Tereza Cristina o fez, como eu repito, de uma forma bastante eficaz. Muito bem. Só para deixar claro, tem alguma data marcada já para sua primeira viagem enquanto ministro da Agricultura na diplomacia dos fertilizantes? Tem. Eu saio no dia 2 de maio. Esse mês de abril lá pelo Radaman é um mês difícil, mais complicado. O próprio embaixador de Marrocos, quando nós tivemos uma reunião aqui no Ministério, recomendou que a gente esperasse, que era o melhor um outro momento para a negociação. Então a gente embarca no dia 2 de maio, a gente já sai para essa jornada fora do país. Muito bem. Ministro, eu gostaria de saber qual é a linha da sua gestão à frente do Ministério da Agricultura, qual a marca que o senhor quer deixar e qual vai ser a sua prioridade enquanto chefe dessa importante pasta aqui para o país. Kellen, eu acho que se eu entregar o Ministério, quando aqui deixar na linha objetiva, clara e bastante eficaz que a ministra Tereza implementou até hoje, eu já me dou por satisfeito. Mas é claro que nós temos aí alguns assuntos, como a própria abertura de mercados, mais abertura de mercado, a manutenção desses mercados, é fundamental que a gente faça também, não só abertura, mas a gente faça também visitas para mostrar essa parceria cada vez mais forte. Existem alguns mercados que nós precisamos avançar um pouco mais. O mercado europeu é um mercado importantíssimo para o Brasil e que ficou um pouco, vamos dizer assim, não é de lado, ele ficou um pouco sem essas negociações, e eu tenho vontade de começar já imediatamente essa construção com o mercado europeu também, o próprio Reino Unido. Nós estaremos já marcando viagens para poder fazer essa negociação. Essa já seria uma linha da minha atuação aqui. Continuar com muita força a questão da regularização fundiária, é um assunto também bastante importante para o país. Nós já entregamos, diferentemente de outros governos, o governo do presidente Bolsonaro já entregou aproximadamente 340 mil títulos. Nós iremos chegar a entregar, quem sabe, 450, 500 mil títulos até o final do governo. Toda semana nós estamos acompanhando o presidente e o presidente do INCA, o Geraldo, que faz um trabalho também magnífico. Nós estamos entregando, essa semana mesmo estamos indo a João Pinheiro, em Minas Gerais, entregar títulos. Então é um assunto assim, extremamente importante para o governo, e a gente vai seguir isso com muita determinação. E uma outra situação, outras duas situações que eu também reputo de extrema importância, que avançou e nós precisamos consolidar, são os créditos privados para o agro.
Acredito que isso seja também um passo fundamental para essa manutenção do nosso processo de crédito ao setor. O setor público não suporta sozinho, nós sabemos disso. Então, esses avanços, quando nós fizemos a Lei do Agro aqui na Secretaria de Política Agrícola, fizemos alguns projetos que realmente abriu essa possibilidade do crédito privado. Na semana passada, você deve ter já divulgado, nós acompanhamos o presidente Fausto do Banco do Brasil, junto com o presidente da República, numa reunião lá no banco, no lançamento da CPR, a CPR Preserva, que é um desdobramento da CPR Verde. Hoje sim nós temos um instrumento para poder fazer esses investimentos. Quem quiser fazer esses investimentos, e nós sabemos já que a própria Petrobras e outras entidades e outras empresas irão comprar esses títulos, e quem sabe também, nesse discurso que nós estamos vivendo no mundo todo, de investir em papéis verdes, os outros países, outras empresas, outros fundos possam aqui investir nesse ativo que nós já estamos consolidado, que o Banco do Brasil nos apresenta. Existe outra questão? Pois não. Pois não. Pois não, por favor. Não, existe mais uma que eu acho também que é fundamental, Kelly, que é a nossa questão da nossa defesa agropecuária. Eu acredito que nós estamos aí trabalhando fortemente para cada dia mais nós sermos respeitados lá fora como somos. Eu sempre digo que se nós temos um símbolo lá fora, a Embrapa é um símbolo nosso lá fora e que tanto representa para o Brasil e tantas portas abre. Mas o nosso CIF, o nosso Serviço de Inspeção Federal, o nosso CIF, famoso CIF, também tem hoje uma entrada lá fora extremamente consolidada e nós precisamos fazer isso cada vez ficar mais forte. Tanto é que estamos lá no Congresso, com um grande projeto já aprovado na Câmara e no Senado, que é o projeto do autocontrole, que fortalecerá mais ainda a nossa defesa agropecuária, que tanto resultado tem dado ao mundo e ao país e evidentemente ao mundo. Ministro, para a sua consideração final, e desculpe interrompê-lo, diante de tantas questões importantes que o senhor colocou, eu preciso que o senhor amarre duas para a nossa audiência que estão nas suas prioridades. O senhor falou sobre desenvolver mais mercados na Europa, foco também no Reino Unido, lembrando que a Europa é uma grande crítica do Brasil e geralmente há uma visão mais preconceituosa em relação às nossas práticas de sustentabilidade que demonstram até um desconhecimento do país comprador. O senhor acha que a imagem deturpada que se faz do agro brasileiro no exterior pode prejudicar o avanço dos produtos do Brasil na Europa? E segundo, o senhor falou em crédito privado. Há, na sua visão, uma incapacidade do governo de atender o grande volume de demanda por crédito e por isso que a iniciativa privada precisa entrar com mais força no crédito rural? Duas em um para o senhor, por favor. A questão do mercado externo, que você disse da União Europeia, é exatamente isso, sabe, Kelly? A gente voltar essa negociação com um discurso muito mais eloquente em relação à questão da nossa sustentabilidade. Eu acho que o exemplo que nós tivemos na COP26 em Glasgow já nos abriu a porta para mostrar que a nossa agropecuária, o nosso setor é um setor extremamente sustentável. Estamos preocupados, temos grandes projetos, grandes planos para poder avançar nessa linha, e acho que essa negociação com o mercado europeu é muito importante, claro, para abrir as portas para dos nossos produtos, mas também para desfazer e mostrar o que nós estamos fazendo. Nós temos uma legislação ambiental que eu participei como parlamentar muito severa, e aqui nós estamos fazendo essa legislação ser implementada. Nós temos o trabalho do CAR, por exemplo, o CAR dinamizado, que é uma parceria nossa com os estados, mostrando claramente o que nós queremos, o que nós estamos fazendo e o que nós pretendemos mostrar ao mundo todo. Então, eu acho que essa situação é uma situação que nós precisamos ter ousadia, mais ousadia para colocar nossos produtos, nesse caso que eu estou dizendo do mercado europeu e no Reino Unido, colocar nossos produtos e mostrar realmente que o Brasil é uma potência agroambiental. Muito bem. Ministro, em relação ao crédito privado, vai precisar de uma maior ação dos bancos para dar conta de todo o volume de demanda do agro e o governo não conseguirá dar conta de todo esse recurso? Eu acho que é o caminho que nós temos que seguir, que é exatamente isso, é menos recurso público, deixar o recurso público para os pequenos agricultores, a agricultura familiar, por exemplo, e deixar os outros recursos nesses instrumentos
é que nós construímos. Aqui a Secretaria de Política Agrícola, capitaneada pelo Guilherme, pelo Zé Ângelo, colocou no mercado aí papéis importantes, instrumentos importantes para que o setor privado possa vir aqui fazer negócios e com toda certeza com bom retorno a todos. Eu acredito que, como eu te disse, esse próprio esse papel, vamos chamar assim, que o Banco do Brasil liberou na semana passada, além de estarmos num processo de descarbonização e oferecendo resultado ao nosso produtor, resultado financeiro ao nosso produtor, e outros papéis que estão sendo oferecidos, acredito que nós iremos sair um pouco do recurso público, como disse, deixando para o menor e criando instrumentos para que o grande produtor, esse que tem a sua autossuficiência, esse que tem já avançado bastante, possa realmente também utilizá-los. Ministro, gostaria de agradecer ao senhor pela entrevista, pelos esclarecimentos, por esta oportunidade única aqui para a audiência da Jovem Pan News. O senhor é muito bem-vindo, volte mais vezes, desejo sucesso à frente do Ministério da Agricultura. Obrigado, Kelly, vamos nos esforçar bastante para cumprir aqui uma missão que nos foi destinado, que vamos fazer com muito esforço. E obrigado pela sua oportunidade. Falar com você, falar aí na Jovem Pan, sempre é um prazer muito grande. Muito obrigada mais uma vez ao novo ministro Marcos Montes pela exclusividade da entrevista e a gente deseja sucesso à frente do Ministério. Agora eu tenho um recado para você. Hoje eu vim falar com você que faz o plantio do algodão. Produzir com rentabilidade é um grande desafio, não é? Mas a boa notícia é que, com a tecnologia certa, você pode facilitar e potencializar esta produção. E a Yara investe em tecnologias avançadas para levar as melhores soluções até você, com um portfólio completo de inseticidas, fungicidas e herbicidas. Chaser é uma dessas soluções, que extermina as pragas e as doenças do algodão, como o bicudo do algodoeiro, o ácaro rajado, a ramulária e o pulgão do algodoeiro. Chaser é o único com ação inseticida e fungicida e tem uma tecnologia inédita no Brasil, que paralisa imediatamente a alimentação das pragas. Incrível, né? Acesse ihara.com.br ou aponte o celular para o QR Code da tela para saber mais sobre essa e outras soluções para o algodão. Na hora H da proteção do seu cultivo, é Yara. Pode confiar. O Hora H do Agro fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida. Realização Jovem Pan News.